E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e às vezes, quando você acha que tá no fundo do poço, acredite, dá pra cavar um pouco mais. E meus amigos, estou aqui pra falar sobre os recentes anúncios das novas cartas de Beat Trooper. Pois é, o mais novo arquétipo exclusivo TCG, os Beat Trooper tiveram todas as suas cartas anunciadas, sabemos quais as cartas virão e olha, meus amigos, um deck com extremo potencial, que tinha tudo pra se tornar, quem sabe, o mais novo competidor do Yu-Gi-Oh! Com deck exclusivo TCG. Mas parece que a Konami tinha outros planos pra ele. Pra quem viu o último vídeo que eu falei sobre esses suportes aqui, inclusive, eu vou ignorar essas 2 cartas que foram lançadas, porque eu já fiz um vídeo falando só sobre elas. Pois é, dava pra piorar e piorou bastante. Então, o assunto de hoje basicamente é esse. Vamos entender um pouquinho dessas cartas e comentar um pouquinho sobre elas, sobre a completa e total desilusão. O assunto basicamente é esse, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, deixa eu pedir o TP pra você aqui pra tirar essa webcam full aqui da frente. E aí a gente vai acompanhar essas cartinhas aqui com a webcam do Yu-Gi-Oh! Pro. Muito bem, então aqui eu montei esse layoutzinho pra gente poder acompanhar as cartinhas, né? Let's go! Muito bem, então como vocês sabem, eu apontei aqui no link, né, da descrição, o vídeo que você pode ver que eu comentei sobre algumas cartas, né, que já tinham sido anunciadas primeiro, antes dessa aqui, que é o Heavy Beat Trooper Might Neptune. Esse aqui é um deles e a outra é a Spell, né? Essa é a Spell Beat Trooper aqui. Não, na verdade não, essa aqui, né? Essa aqui foi a outra que tinha sido anunciada, a Beat Troop Descent. Pois é, essas 2 cartas tinham sido anunciadas e faltavam 5 cartas, né? Porque na primeira coleção, na coleção de Dawn of Majesty, que é quando os Beat Trooper começaram a ser lançados, tinham vindo 7 cartas, que eram 3 monstrinhos de main deck, 2 spells, uma trap e 2 links. Tá, essa foi a quantidade de cartas Beat Trooper que vieram, e essa quantidade de cartas foi suficiente para deixar o deck no radar, pra gente pelo menos, olha, o deck existe, tem potencial aqui, tem algo que dá pra tirar daqui, meus amigos. Pois é, então, inclusive, se você quiser embarcar nesse hype, tem uma sériezinha que eu tô fazendo aqui, com 3 vídeos, eu acho, falando sobre os exclusivos TCG. Dá uma olhada lá, porque eu dei mais exemplos desses, como o Beat Trooper, e eu falei dos decks exclusivos TCG. Enfim, voltando pro Beat Trooper, tínhamos bastante hype em cima, porque as cartas eram promissoras, o arquétipo é legal, e ele é um combo muito interessante e muito necessário pro Yu-Gi-Oh! Existir. É claro que como o Yu-Gi-Oh! Tá hoje, se você for justo, se você for ok, fica complicado, mas se você não tiver lá 2 card FTK, por exemplo, você não tá apto pra ser um deck de combo. Se você não tem lá 1 card combo, por exemplo, cara, é complicado. Mas o Beat Trooper, ele conseguia fazer jogadas, ele tem bons suportes fora da engine de Beat Trooper, né? Porque como ele é um arquétipo que é amarrado do tipo dele, você pode usar literalmente qualquer engine de inseto. E aí você tem lá, por exemplo, o apoio do Battle Wasp, junto com outros insetos genéricos, né? Que você pode usar e alcançar eles, como o Gokpo e principalmente o Insect Ressonância. Então, tinha um bom conjunto de além das Insectopicofalina, né, que é uma carta muito boa no deck. Então, tinha um potencial gigantesco ali. Ele conseguia fazer múltiplos Special Summon, era a coisa que ele tinha a favor dele. Conseguia gerar uma vantagem, guardar um follow. A engine, apesar de ser relativamente grande, tinha um espaço suficiente para tech. Busca Caju, busca Hand Trap, enfim. E é um deck que precisa sempre de combinação de 2, 3 cartas para construir jogada. Mas, no final,
ele interage muito mal, ele interage pouco. Mas ele aposta nisso, de construir a play, guardar um follow, ter uma mínima interação com você, já que ele tem a própria counter e tem aquele Exceed Rank 3, além daquela papilonina, aquele Link 3, que ele pode invocar algum bicho do cemitério, que é um bicho que pode matar uma carta do cara com aquele Beat Trooper nível 3, que é Extender, ou então com aquele bichinho que nega o efeito de um bicho, né? Que ele é um pequenininho, um Battle Wasp, que precisa tributar alguém pra poder ativar o efeito. Enfim, é um deck extremamente justo e tinha muito espaço pra melhora. A Konami foi lá e lançou esse Heavy Beat Trooper Might Neptune e lançou aquela spell. Bom, ambas as cartas têm a proposta de gerar Extenders, tá? E aí, tudo que o deck tinha até então era Extender, não tinha muito onde chegar além da Counter Trap e essas interações que eu falei pra vocês, e não tinham tanta carta de valor, a engine não se buscava, tá ligado? A engine não se busca, vocês tá ligado nisso? Tipo, não se buscam, é muito estranho. E aí, obviamente, faltava muita coisa, porque pra uma primeira leva foi ótimo. Agora que o arquétipo tá completo, o que aconteceu? Se você não viu, eu vou mostrar o suporte pra você agora. Muito bem, então aqui, essa carta, lembrando essas duas cartas eu já falei, né? Então esse bicho aqui, que é o Beat Trooper, ele entra por special da tua mão por devolver 3 dos teus bichos banidos. Então combo com aquele Link 3, que você linka ele cai no cemitério, você pode banir 3 insetos e ele volta. Então você tem que devolver 3 pro main deck e esse bicho entra por special. E aí... Enfim, ele tem esse efeito que você tá vendo, basicamente é um Extender que pode dar 1000 de ataque ali e ele volta se ele for destruído ou banido pelo efeito do oponente. Então é uma carta que é um Extender, mas assim, ok, como utilitário de one-off, beleza, tem 7 cartas pra vir. Essa aqui não é boa, mas é usável, então beleza, o meu grind fica muito melhor, porque as cartas que eu bani eu reciclo e eu posso usar elas de novo depois. Legal, interessante. Então, vamos pra próxima. A próxima carta anunciada é essa aqui, né, que é o Beat Trooper Light Flapper. Não sei falar o nome dessa carta, mas enfim, essa aí que você tá vendo. É uma carta legal, né, a arte dela é bem maneira, ele é um nível 6. E aqui a gente entra numa parada. Qual que é a questão do Beat Trooper? O que significa quando você olha assim um deck? Basicamente, é como se fosse uma tropa, né? Uma tropa de insetos, um enxame. Então por isso que a ideia do deck é simplesmente fazer um spam de um monte de inseto. Eu acho que essa foi a ideia da Konami, porque todas as cartas só são Extenders. Ponto. Só isso. Não gera nada além disso. Esse é o problema. Esse bicho aqui, por exemplo, se esse card é normal ou special, e ele é um nível 6, então se é normal não é tanto uma propriedade aqui. Se ele é normal ou special, você pode escolher 2 dos seus Beat Trooper banidos. 2 dos seus Beat Trooper que estão banidos ou no teu cemitério, e aí você adiciona eles pra mão. Tá, se esse card é normal, enfim, como nomes diferentes, né? Então você pega ele pra mão. Você pode pegar Beat Troopers que estão banidos ou do cemitério de volta pra tua mão. É bom, tá? É legal. Você pegou cartas pra tua mão, follow-upzinho, beleza. E adiciona pra tua mão, pelo resto do turno você não pode ativar o efeito dele. Beleza, você geralmente... E aí entra outra parada. Como que você invoca essa merda, tá? Como que você invoca essa porra pro campo? Porque ele é um bicho que, se ele é normal special, ele faz alguma coisa. Como que você invoca ele? Dentro da engine do deck de Beat Trooper, por exemplo, a única forma que você tem de invocar essa porra é com o Link 4. Lá no final da jogada, você dá o Link 4 e você tributa pra poder invocar um Beat Trooper. Se eu não tiver enganado, esse é o efeito dele, né? E aí, dependendo de como você jogou até então, você vai invocar a Scout Bug. Quando ela entra pro normal special, ela invoca outro Scout Bug do deck e você faz aquele Exceed 3. Beleza, é uma interação que você tem. Ela revive alguém de cemitério, se eu não me engano, né? Que pode ser outra interação, enfim. E ela mesma nega um efeito virando a posição. Então, ok, você faz isso. Você pode invocar aquele insetozinho que interage com o oponente, né? Matando uma carta. Porque é meio que a última coisa que você faz no combo, né? Do Beat Trooper. E aí, se você já tiver feito a Scout Bug, você pode invocar esse bicho que vai pegar follow-up. Beleza, é uma premissa legal. Você invocou o bicho, pegou follow, depois que você já jogou, então ele nem é um Extender. Ele é uma carta de valor que entra e pega a carta. Até pode ser bom, tá? Mas primeiro, a engine em si não tem como invocar ele. É complicado. Complicado invocar ele não entra pelo próprio efeito. Então ele nem é um Extender. Então de todos talvez seja o pior. Apesar de ter o efeito de melhor valor. Coisa que os outros Beat Trooper não tem tanto. Exceto aquele bicho grande, né? Que entra e busca uma carta, por exemplo. Enfim, segundo efeito. Quando o monstro do oponente declara um ataque, você pode retornar esse card pra tua mão. Se fizer, negue o ataque. Ok, é o bicho que você invoca meio que no final do teu turno pra poder pegar cartas pra mão. E na mesa ele meio que impede de você morrer. Ele te protege de morrer. Definitivamente não é o que o deck precisava. Não é o que o deck precisava. Então essa carta é horrorosa. É tipo assim, periga de você não usar essa carta no teu deck, tá? Você pode usar, mas comprar ele vai ser horrível, não tem como invocar ele da mão. Ah, é um descarte pra Picofalina. Mano, pelo amor de Deus, né? Essa carta é bem bosta. Vamos falar da próxima pra eu dar a minha conjuntura geral dos fatos depois. Próxima carta, então, aqui é essa aqui, que é o Beat Trooper Assault Roller, né? Que é o famoso rola bosta aí. Legal, essa carta é legal, tá? Ela é nível 4, e aí você pode chamar esse cara da sua mão por banir um inseto monstro do teu cemitério.
Beleza. Então, o Beat Trooper tem meio que essa vibe, né? De um inseto, mas é como se fosse um deck de caos, que eles vão banir os insetos. Então, ok. Vendo desse ponto de vista, até que faz sentido aquela carta pegar a carta banida pra mão, porque você bane muitas cartas de fato. Só o Armrock, que é o Link 2, bane 3 do cemitério. Então tem o Doom 12 lá, que você usa. Vagabundo tava usando aquele outro bichinho que entrava só pra banir um inseto, que é nível 4, que é buscado pelo Gokpo, por exemplo. Então, pois é. Então, beleza, você tem um bicho da Engine que entra assim. Uma coisa que precisava acontecer é, se você não fosse amarrar a Engine em si, tá ligado? Pra você ter o giro dentro da própria Engine, das cartas Beat Trooper, Engine Beat Trooper, tá? Se você não fosse amarrar, pelo menos que amarrasse com o que já existe. Por exemplo, a Konami criou os Adamant Pater. Por que os Adamant Pater tem uns nível 2 daquele jeito? Por quê? Será que é por causa do Block Dragon? Ah, imagina. Então, o Block Dragon interage perfeitamente com os Adamant Pater, não por coincidência. Então a Konami, vendo como o deck gira, podia criar suportes em volta disso. Então, por exemplo, o teu Inset Ressonância, se não me engano, ele busca um monstro de nível 5 ou maior, né? Então, se esse monstro fosse nível 5, seria melhor que se ele fosse nível 4. Tá? Muito melhor do que se ele fosse nível 4, porque aí você podia, com ressonância, construir a tua jogada meio que inteira, né? Porque aí você junta o normal sumo ressonância, linka, efeito, busca esse bicho que se fosse nível 5, ele entra banindo ressonância, mila o Gokpo, você junta os bichos lá não é inseto, né? O Almirage que você linka pro menino. Enfim, daí você consegue construir alguma coisa pelo menos, tá ligado? Mas é uma carta, você vai ter outro Extender, porque o deck só é Extender, então já seria melhor. Ele sendo nível 4, ele é buscável pelo Gokpo lá na frente, tá ligado? O que é bom também, não é o fim do mundo não. Ele é um Extender, esse aqui você pode usar, mas não era o que precisava. De novo, é mais um Extender, o deck só tem isso, então não era o que precisava. O efeito dele uma vez por turno, quando esse card é destruído por batalha, você pode adicionar um Beat Trooper monstro de deck pra tua mão. Ele até adiciona uma carta, mas quando é destruído por batalha, porra! Sério? Parece que a Konami tá lançando suporte pra um deck que seriam ótimos em 2014, tá ligado? Mas a gente tá em 2021, então é foda justificar isso aqui. Vai ser usado? Talvez seja, mas eu definitivamente não era que precisava. Próximo suporte, vamos passar aqui, agora é uma trap, essa trap, meu Deus do céu. De novo, na vibe de ser, meu Deus, é uma tropa de insetos. Beat Trooper, tá aí. Então você tributa um non-token inseto pra fazer special summon de um Beat Trooper token de nível 3, enfim, pra cada 1000 de ataque do monstro tributado. Meu Deus, você tributa um bicho de 3000 e invoca 3 tokens. Caralho, que merda. E daí? É porra de uma trap, interage. Pelo menos a trap tinha que interagir, tá ligado? Porque aí é buscável, pelo menos isso. Nem isso fizeram, então essa trap é horrível. Você nunca vai usar essa trap no teu deck de Beat Trooper. Próxima carta então, vamos falar da próxima aqui, que também é mais decepção pela frente, que é o Beat Trooper Land. Essa aí é a spell de fusão, porque eles decidiram aleatoriamente tacar um monstro de fusão no deck, o que nem é o fim do mundo, pode ser, pode existir. Com o que ele faz e como você chega é que é a questão. O efeito daqui é Beat Trooper Landling, né? Enfim, a normal spell, você faz a fusão de um Fusion monstro do teu extra deck, usando o monstro da tua ao campo como material. Então é uma fusão normal, uma poly normal. Se esse card tá no teu cemitério, exceto no turno que ele foi mandado pra lá, você pode banir 2 insetos do seu grave. Adicione esse card pra sua mão, pra fazer outra fusão. Você não faz vantagem, não pega a carta do cemitério pra mão, lá. Ou seja, é só uma spell normal que no outro turno volta pra tua mão. O que seria bom se a fusão que você fizesse te incentivasse a fazer outra dela. Agora, a fusão não te incentiva nem a fazer a primeira, porque a fusão que esse monstro faz é esse bicho aqui. Puta que pariu. Ultra Beat Trooper Absolute Hércules. Ele é feito com 4 insetos e tem 4 de ataque, 4 de defesa. 4 insetos de uma carta, de uma fusão que é feita usando monstros da mão e campo. Tá ligado nisso? A fusão, ela nem rouba na mecânica pra fazer ela ser usável. Não, ela usa monstro da mão e campo. E você tem que usar 4 pra fazer essa porra. Sabe com o que isso aqui tem que combar? Com aquela trap horrível. Você tributa um bicho de 3000 de ataque e invoca 3 tokens. Qualquer normal summon de Beat Trooper, você, boom, faz a fusão. Parabéns, Konami. Usando os 3 tokens e mais um bicho. Você faz essa fusão gigantesca. Uou! Ela é muito difícil de ser feita. Quando ela entra, ela ganha o jogo. Nem isso ela faz. Porque depois que esse card é Fusion invocado, ele é inafetado por outras cartas até o fim do próximo turno. Pois é. Monstro com 4 materiais. No fim da Battle Phase, você pode escolher um inseto monstro com 3000 ou menos de ataque no seu cemitério. Invoque-o pro campo. Só pode usar esse efeito uma vez por turno. Meu Deus, que carta horrorosa. Nenhuma delas é usável. Primeiro, você não tem incentivo de fazer essa fusão, porque ela não ganha o jogo pra você. Ela é extremamente cara. E a fusão teria o objetivo de, no mínimo, fazer isso ser barato, pra você conseguir fazer a fusão de maneira simples. Pode ser banindo os materiais do cemitério, ou quem sabe, sendo o Shadow Fusion mesmo, cara. Te restringido a ficar só em inseto, tá ligado? E foda-se.
assim, algo nesse sentido é chato, mas sei lá, cara. O deck é tão ruim que se você usasse 4 materiais do deck, tá ligado? E ajudar alguma coisa, esse monstro ele é tão boss a ponto de precisar 4 insetos? Sério? Parece que não tem nenhuma sinergia. E outra, podia até ser a chance de você ter uma merda dessa, já que você não tem onde chegar com a porra dos Extender, você tem 1000 Extender e não tem onde chegar, ok, pode até que você consiga fazer a porra desse inseto usando 4 materiais, mas que pelo menos ele fosse muito forte. Por exemplo, tem lá no deck de Magnet Warrior, tá ligado? Que é um monstro que você faz usando o Valkyrion e aquele outro monstro, que são 2 monstros nível 8, tá ligado? Você faz ele tem 4000 de ataque, é um bicho Big Boss. Ele nega qualquer coisa, é um Omni Negate. E se ele morre, ele meio que traz os 2 bichos que você usou como material. Beleza, e nem é tão caro assim de fazer, tá ligado? Porque os bichos são altamente buscáveis. Então, pelo menos você tem um bicho ruim, mas, cara, o efeito dele é brabíssimo, brabíssimos. E ele é feito de maneira honesta, ele não rouba a mecânica. Mas pelo menos ele é muito brabo de ser feito, muito brabo, muito forte o efeito dele. Esse bicho aqui é muito caro de ser feito e basicamente não tem recompensa, então não faz sentido. Se era pra fazer esse bicho aqui, primeiro, essa spell tinha que roubar, tá? Tinha que roubar alguma forma de fazer a fusão. Ah, pode dar problema igual o Fusion Destiny? Cara, faz isso e no turno que você usa ela, só pode fazer inseto. E aí, tudo bem que, assim, o bicho pode ter 4 insetos. E aí você pode usar isso aqui em qualquer deck, tipo um Subterror, você vai usar 4 insetos igual usa o Red Ice Fusion. Não sei, eu não gosto dessa mecânica, vai. Mas se é pra fazer, mano, vai lá, 4 insetos. Pode mandar 4 insetos do deck pro cemitério. É bom mandar tanto inseto assim pro cemitério? Você vai mandar o Gokpo, tá ligado? Que vai buscar uma carta. Você vai poder milar o Ressonância, que pode ser banido. Enfim, sei lá. E aí só pode invocar inseto. Não sei. Mas não tinha que ser assim. Primeiro, que se fosse pra ser só uma fusão dessa que se recicla, o bicho que você faz tinha que ser muito mais simples de ser feito. Então, 2 insetos, pelo menos. E que tivesse um efeito proativo de matar carta, pelo menos. Tributa um bicho e mata uma carta. Pronto. Eles não têm esses efeitos, esses insetos. Tributa um bicho e mata uma carta. Fica lá um monte de inseto sem fazer nada, tributa e mata uma carta dele. Mata uma carta e uma carta dele. Sei lá. Só isso. Porque ia te incentivar. O 2 insetos é muito fácil de fazer e o bicho interage. Se ele morre, você pega um Beatrooper do cemitério pra mão. Ótimo, ótimo, tá ligado? Já tá muito bom. No outro turno, você dá o efeito dessa trap e bane 2 do cemitério e volta a spell, né, pra tua mão e faz outro desse bicho. Porra, já ia ser bom. Ou então, o inseto lá, a fusão hipotética, quando ela morrer, você pegava um bandido pra mão. Ótimo, já tava bom, tá ligado? E aí eles perderam muito potencial nessa merda. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do que eu queria, né? Obviamente, não vão ser coisas absurdas, mas o que eu queria. Bom, primeiro que, quando você vai lançar as coisas pra um arquétipo, cara, tem que se imaginar que ele vai fazer as coisas mínimas pros decks. Então, esse deck, ele não faz nada das coisas básicas do jogo, por exemplo. Ele não tem utilitários no deck dele. Ele não tem carta que adiciona a carta do arquétipo pra mão. Ele não tem coisas que invocam o bicho. Até tem, né? O campo invoca o bicho pro cemitério. Pelo menos isso ele tem, hein? Graças a Deus. Não tem carta que pega a carta do cemitério pra mão, da Engine. Basicamente, coisas que existem pra unir... veja só como é estranho. Não faz diferença, quase não faz diferença essas cartas terem Beatrooper no nome. Já parou pra pensar nisso? Em um arquétipo de Yu-Gi-Oh! Praticamente não faz diferença as cartas terem Beatrooper no nome. As spells são buscadas lá pelo Sting Lancer. É o máximo de sinergia que tem. Aquele bichinho lá, Beatrooper, quando você invoca um Beatrooper, ele entra por um inseto. Quando você invoca um inseto, ele entra por special da mão. Não faz diferença ser Beatrooper. E ele ser Beatrooper não faz diferença também. Só faz diferença pra 2 coisas. Pro inseto grande, né, o nível 4... O Link 4, na verdade, eu vou até colocar aqui na mesa, no Yu-Gi-Oh! Pra eu não ver se eu não tô falando bobagem. A única diferença é o Link 4, que você se transforma um Beatrooper do deck. Beleza, então, o Link 4 interage invocando algum Beatrooper. O Scout Bug não faria diferença ter o nome Beatrooper, porque se ele é invocado, beleza, ele invoca outro Scout Bug do deck. Ele não interage com os Beatrooper, ele interage com ele mesmo, tá ligado? E aí, o campo e o Scout Bug interagem com os nomes Beatrooper. Outra coisa que interage, o Link 2, ele deixa você invocar qualquer inseto da tua mão. E você pode banir 3 outros insetos do cemitério. Então nem faz diferença você usar Beatrooper. A Counter Trap, ela precisa que você controle um Beatrooper. Ótimo. E pra ela voltar, precisa que você controle um monte de 3.000 ou mais de ataque. Um inseto, né? Com 3.000 ou mais de ataque. Nem precisa ser Beatrooper. Então, é muito engraçado que basicamente não faz diferença as cartas ter Beatrooper no nome. Por que não tem a porra de um Rota? Um monstrinho normal summon. O monstro aqui, ele dá double summon, né? Ele deixa você fazer outro normal summon. Às vezes você quer usar a porra da Mermilho, tá ligado? O Trap Trick. Por que não tem a porra de um bicho nível 4, que pode ser buscado pelo Gokpo, que você dá normal summon, Beatrooper e ativa efeito? Por que não? Normal summon, efeito. Busca uma spell trap Beatrooper. Tudo bem que já tem aquele bicho lá que busca com a spell trap. Normal summon, busca um Beatrooper do deck pra mão. É muito simples. Só precisa disso. Normal summon e busca um Beatrooper. Qual o problema? Tá ligado? Você podia buscar o Sting Lancer, você podia buscar aquele que é Extender, você podia buscar uma caça de cartas. Esses Extender aqui aleatório, você busca com ele. Com o normal summon, busca um Beatrooper. Pronto. Só isso que precisa ter.
tá ligado? Não precisa ter mais nada. Ele podia ter um efeito tipo aquele outro, né? O outro Beat Trooper, que é aquele nível 3, que entra pro Special na mão, né? Ele tem um efeito, esse efeito até é legal, as cartas podiam ter esse efeito, que quando o monstro do oponente ativa um efeito, ele tem um efeito quick, você pode tributar um inseto, pode ser ele mesmo, e aí você mata, destrói o bicho do cara. Esse Beat Trooper hipotético, ele normal você busca um Beat Trooper, se ele tiver na mesa, porque ele sobrou, não tem onde chegar mesmo, então sobra o inseto na mesa. O cara, quando o monstro do oponente ativa o efeito, você tributa um inseto que você controla e vira um monstro face down, tá ligado? Qualquer merda nesse sentido. O Battle Wasp lá, se eu não me engano, ele tem uma coisa parecida, né? É Battle Wasp o nome da porra da carta? Battle Wasp. Eu acho que é, né? Caralho, bicho, eu não consigo achar a porra do arquétipo. Wasp, que é aquele nível 3zinho. Ele tem um efeito quick. Você pode tributar um outro inseto e escolher um effect de monstro que ele controla. Nega os efeitos. Podia ser algo nessa vibe, tá ligado? Foca mais nessa parada do main deck pra a engine fazer a diferença. Não faz diferença, tá ligado? Podia ter essa spell de fusão? Podia, exatamente com esse efeito. Contanto que o monstro de fusão fosse mais ou menos na vibe que eu falei. No mínimo, ele tinha que interagir com o oponente. No mínimo, tinha que interagir com o oponente, tá? Dessa forma que eu falei, tributa um inseto e mata uma carta do cara. Ponto. Se ele é tributado, por exemplo, ou destruído, porque os Beat Trooper, as cartas de insetos se tributam. Então, se ele é tributado ou destruído por uma carta do oponente, se ele é tributado por um efeito teu, ou destruído, se ele é tributado por um inseto, um efeito de um inseto, pode ser o dele mesmo, ou destruído por uma carta do oponente, você pega um Beat Trooper, card do cemitério e põe na mão. Pronto, você vai ficar incentivado a no outro turno banir os dois bichos e pegar a spell pra mão pra fazer outro inseto desse, porque ele é muito bom. Seria bem interessante. Outra parada que eu acho que eles vacilaram podia ser algo de qual que é a parada de inseto que eu acho? Eu acho muito legal. Tudo bem que pode até que fique um pouco repetitivo pelo fato do Insector, né? A imagem bugou aqui. Mas enfim, pelo fato do Insector, que... Caralho, essa porra não tá mudando, bicho. Eu odeio isso. Cadê? Tomara que não tenha ficado bugado assim o tempo todo. Eu troquei a porra da carta, na minha tela tá aqui o Beat Trooper rola bosta e nessa tela tá isso aqui. Ah, tá, agora ficou. Beleza. O que eu tava falando? Até esqueci, cara. Ah, tá. Qual que é a parada de inseto? De você amarrar meio que a jogabilidade do deck com os conceitos básicos do deck, né? Eu tenho uma raiva dessa música, ela oscila muito, meu Deus. Mas os conceitos básicos do deck, que o que é um inseto? Você pode considerar, por exemplo, o inseto como parasita. Então uma coisa que eu acho que seria bem legal e interessante você ter, podia ter algum inseto. Cara, você tem que preencher o deck com aquele Doom 12 lá, aquele bicho horrível. Então, por exemplo, esse inseto aqui, que ele entra por special sozinho, standalone, por que ele não tem um efeito tipo, ele é grande, ele tem 3.000 de ataque e de defesa. Por que ele não tem um efeito tipo assim? Quando o oponente ativa um efeito, você pode negar o efeito, ou não precisa nem negar, tá ligado? Não precisa negar. Você pode, por exemplo, equipar um bicho teu no bicho do cara. Você tá infectando o bicho dele com parasita. Enquanto o bicho em questão tiver equipado no monstro do oponente, ele não pode ser usado como material e o efeito dele são negado. Ele não pode ser usado como link, ele não pode ser usado como qualquer coisa, tá ligado? Como link material, como fusão, como sync, como exceed, nada. E ele não pode atacar, ia ser perfeito. O bicho não pode atacar, não pode ser usado como material, só aquele bicho. E tem os efeitos negados, tá? E o inseto fica lá, equipado no cara. Sabe o que é? Ia ser ótimo. Podia ter algo nesse sentido, sabe qual é? O próprio bicho se equipar lá no bicho do cara. Ou tivesse um inseto aí, que ele é um extender e no cemitério, ele tem um efeito lá quick, que ele pode ser... Não, no cemitério é bem foda, né? No campo, pelo menos. Como se fosse um Alcahash, mas você não equipa o bicho dele no teu. Você equipa o teu próprio bicho no bicho do cara, tá ligado? E deixa equipado. E o bicho fica inútil na mesa, ele não pode linkar, ele não pode fazer nada. Ia ser legal, tá ligado? Pelo menos uma interação via engine. Outra coisa que eu acho que seria bem legal era, tipo, você ter alguma coisa, tipo, como se fosse um Insector, sabe? O teu próprio tivesse um Link 4 da vida, que, por exemplo, podia ter um Link 1. Link 1, se ele é Link invocado, sei lá, ele faz alguma coisinha bem besta, não precisa nem ter efeito, tá ligado? Só pra ser um Link 1, pra você fazer com o Insight Ressonance, beleza. E aí, olha só como ia ser bom. Você podia fazer com o Ressonance, normal som Ressonance, faz esse Link 1 hipotético que não tem efeito no campo, busca esse bicho aqui, que seria nível 5, tá? Daí você baixa esse bicho banindo Ressonance mila Gokpou busca aquele bicho que eu falei, de Normal Summon, por exemplo, entra no Normal Summon, busca um Beat Trooper, você linka os dois, ficaram na mesa, faz o Army Horror é efeito, invoca por Normal Summon esse Beat Trooper que você buscou, efeito, e aí pode buscar o outro Beat Trooper, sabe qual é? E aí o Link 1 fica no cemitério. O Link 1 podia ter o efeito que, enquanto ele tivesse equipado no inseto teu, ele podia ter um efeito de negação. Pronto, tava ótimo. Tudo isso ao mesmo tempo, tá ligado? Não é nada absurdo, os arquétipos fazem isso, mas o arquétipo seria jogável, seria bom. Os arquétipos têm que fazer isso com o deck, levar ele pra frente, melhorar ele, deixar ele na época em que ele tá. A gente tá em 2021, o jogo tá assim, precisa desses suportes. E o que o deck tem
definitivamente não ajuda em nada. Basicamente, você vai pensar e pensar muito se você vai sequer usar alguma dessas cartas aqui. Eu acho que o vídeo ficou muito mais extenso, tem muita coisa que eu queria falar sobre esse Speed Trooper, porque eu gosto de falar de design de carta, tá ligado? E tem muita coisa que vem na minha cabeça, eu posso fazer uma live, um vídeo específico sobre isso, que você deixaria o deck ótimo e ao mesmo tempo equilibrado, tá ligado? E você podia hitar as coisas mais antigas com a justificativa de quem tem coisa nova pra você deixar jogando, tá ligado? Não ter coisa nova boas, tudo bem que tem o Sword Soul, o Flanders, enfim, mas não ter tantas coisas novas te dá a justificativa porca de que não tem coisa nova boa pra vir, então não adianta eu irritar as coisas antigas, tá ligado? Precisa irritar as coisas antigas, mas pra isso tem que ter coisas boas novas pra substituir. O Beat Trooper não é uma delas, muito por causa desse suporte que não te ajuda em nada. Basicamente o deck tá exatamente igual como era antes. Na verdade tá pior, porque tem mais deck bom vindo, entendeu? Então fudeu geral. Não é agora que vamos ter insetos no competitivo. Mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!